paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a quarta lição, que tem por título Uma firme decisão de não se contaminar. O texto principal está escrito em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que nos diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O resumo da lição nos diz: a fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Ao lado nós temos a leitura semanal, é importante que você faça ela com seus alunos no decorrer da lição, da semana. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, analisar a decisão de Daniel de não participar do banquete do rei. Segundo, refletir sobre o firme propósito de Daniel de não se contaminar. E terceiro, mostrar o resultado da fidelidade a Deus. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículos do 11 ao 16. É importante que você faça a leitura junto com seus alunos de uma maneira bem dinâmica na hora da aula. A título de introdução, nós veremos que o comentarista traz o seguinte destaque: firmeza de caráter. Então, para introduzir essa lição, você precisa deixar essa temática muito clara para seus alunos. Um dos segredos da vida vitoriosa de Daniel foi a sua firmeza de caráter. Então, independentemente de qualquer circunstância que venhamos enfrentar, nós precisamos ser firmes no nosso caráter cristão. Então, desde o início da vida de Daniel ali em Babilônia, ele expressou profunda convicção em Deus e força de vontade para resistir à contaminação babilônica. Então, prepare os seus estudantes na introdução para a firmeza de caráter. São 3 os nossos pontos, que a lição está subdividida. Primeiro ponto, o banquete do rei. Querido professor, neste ponto você precisa ter em mente 3 grandes temáticas. Primeiro, uma grande oportunidade. Segundo, a firmeza na decisão. E o terceiro, pequenas decisões que possuem grandes significados. Essas três temáticas conduzem todo o primeiro ponto da lição. Porque nós precisamos expor para os nossos alunos a grandiosidade do convite babilônico aos olhos carnais humanos. Ser convidado, selecionado por um rei de uma poderosa nação, onde a nação dos cativos já tinha sido conquistada por este rei grandioso, receber o convite deste homem, passar por um processo seletivo, poder sentar à mesa com o rei e desfrutar dos mesmos alimentos que são servidos no banquete real, aos olhos humanos, é uma grande oportunidade. Muitos, no lugar de Daniel e os seus amigos, cederiam a qualquer proposta. Nos dias atuais, nós vemos isso por fama, visibilidade nas redes sociais, por 1 milhão de seguidores. O que os jovens fariam? O que nós faremos? Então, nós podemos fazer esse link. É o momento de linkar a história de Daniel com os dias atuais, dizendo dessa grande oportunidade numa ótica terrena. Vou sentar na mesa do rei, vou comer o que o rei come. Mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele abriu mão de comer do melhor, de beber da melhor bebida servida no palácio. Uma perfeita oportunidade de adquirir status social, posição. Contudo, ele demonstrou com a sua ação que o seu coração não estava numa satisfação ou em
status momentâneo, temporário. Mas ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Então nós precisamos enfatizar muito nesse primeiro ponto essa grande oportunidade. Ainda no primeiro ponto, nós precisamos tratar sobre a firmeza na decisão tomada por Daniel. O seu coração estava firme em não se contaminar. Aqui nós não nos deteremos do porquê ele não quis comer, mas na decisão de não se contaminar. Ele poderia ter aceitado, mas aqui ele se mostra muito firme e convicto do que ele quer. Ele tem uma firmeza do coração. Antes de dizer sim à proposta do rei, ele já tinha dito sim a uma vida de integridade diante de Deus. Por isso ele tinha que responder com não à proposta daquele rei. Ele recusou em participar dos manjares, e isso foi um ato de muita bravura, coragem e firmeza. E aí, mais uma vez, destacar até que ponto nós estamos firmes. Temos assentado em nosso coração não nos corrompermos, não nos contaminarmos, mantermos a integridade da nossa vida cristã imaculada. Até que ponto nós estamos dispostos a dizer não às propostas que o mundo lança aos nossos pés. Então, nós precisamos focar muito nisso. Tem um grande banquete, tem uma grande oportunidade, mas eu também preciso ter uma gigantesca decisão de não se contaminar. Lembro-me de Ruth quando disse, não, eu não vou lhe abandonar. Falando com a sua sogra, eu não vou lhe abandonar. O teu povo é o meu povo. E agora a maior coisa, o teu Deus é o meu Deus. Então, mesmo em uma situação caótica, Ruth decidiu, não, vou ficar com você. Eu não vou lhe abandonar. Vamos juntas. Se for morrer, a gente morre junto. Se for vencer, a gente vence junto. E a ideia aqui é essa decisão. É colocarmos mesmo no nosso coração a decisão de não pecar contra o Senhor. Jesus foi tentado no deserto. Mas ele respondeu com muita precisão. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra sai da boca de Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Convicto, firme, essa firmeza que nós precisamos ter. E por fim, não menos importante, tratarmos também nesse primeiro ponto ainda, da relevância que pequenas decisões possuem. Às vezes vem uma proposta aparentemente inofensiva de nos corrompermos, de macularmos a nossa vida cristã, desobedecermos ao nosso Deus. Agora, é tão pequenininha a coisa, aparentemente tão insignificante, que a gente vai dizendo sim. E aí nós precisamos alertar os nossos jovens do pecadão e do pecadinho, como aquele corinho infantil canta, nem pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Às vezes a coisa parece inofensiva, mas não é. Pequenas coisas podem destruir a nossa vida espiritual. Como também no caso de Daniel, uma pequena decisão, mas poderosa decisão, firme decisão, mudou toda a vida daquele jovem durante o tempo que ficou em Babilônia. Então, pequenas decisões importam. Não, é só isso, não tem problema não, isso é besteira, isso aqui não tem nada a ver, não. Pequenas decisões importam. E decidem muita coisa do nosso amanhã. Então são essas nossas reflexões para o primeiro ponto da lição. Vamos então para o segundo. Olá, querido professor. No ponto 1, nós não entramos a fundo na razão pela qual Daniel não quis, junto com seus companheiros, participar do banquete do rei. Porque esta discussão fica nesse ponto 2. O firme propósito de não se contaminar. A Bíblia diz, Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então, se tem essa expressão contaminar, é porque era possível sim haver uma contaminação. Não era um banquete qualquer. O sentido original da palavra que o comentarista traz indica algo impuro ou manchado.
Então Daniel não queria ser impuro. Ele não queria estar manchado diante de Deus. Portanto, ele rejeitou. Então, nesse ponto 2, nós precisamos explicar direitinho 3 possíveis razões que justificam a decisão de Daniel não querer se contaminar com o manjar do rei. Primeiro, violação das leis dietéticas ou alimentares estabelecidas aos israelitas, conforme lemos em Levíticos, capítulo 11, ainda capítulo 17, versículo 11. Então, em Levítico, nós encontramos as leis que tratam sobre questões alimentares dos judeus. Então, é uma possibilidade. Daniel viu que naquele cardápio tinha muitos alimentos que ele não poderia experimentar. Então, por isso, ele não quis obedecer à lei de Deus. A segunda possibilidade interpretativa para a recusa de Daniel e seus companheiros seria que os alimentos poderiam ter sido sacrificados aos ídolos. Como nós vimos em outras lições, Babilônia é uma cidade politeísta. Então, vários deuses eram adorados. Certamente, aquele alimento teria feito parte de um ritual de paganismo babilônico, contrariando, portanto, a lei mosaica, conforme vemos em Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 13 ao 15. E a última possibilidade interpretativa, que o comentarista até expõe que é uma das mais aceitas pelos teólogos, é que na antiguidade, sentar à mesa e compartilhar do mesmo ambiente, da mesma alimentação, significa um ato de comunhão, demonstra comunhão, demonstra que os dois estão ligados em um mesmo propósito. Quando eu como com alguém a mesma comida. E era algo que Daniel não estava disposto a fazer. Ele não tinha acordo, comunhão com Babilônia. Então, uma coisa é o crente se relacionar com as pessoas aqui. E outra coisa é ele manter uma comunhão. Então a gente precisa discutir sobre isso. Nós não podemos nos assentar na roda de escarnecedores. Nós não podemos comungar, compartilhar, viver em estrita comunhão com pessoas que praticam a iniquidade contra Deus e estão em uma roda de práticas distantes de Deus e nós ali comunicando com o nosso gesto comunhão com essas pessoas, de maneira nenhuma. Mas Jesus entrou, assentou-se com muitos homens de postura errada, de vida distante de Deus, escarnecedores até, traidores, mas ele sempre estava com a palavra pregando para aquelas pessoas. Então há uma diferença entre estar assentado no sentido de relacionar-se, porque a gente não vai ficar isolado no trabalho ou na escola, por exemplo, mas comungar das ideias, das anarquias, das coisas impróprias que eles iam fazer, aí é um passo gigante para o erro. Então nós precisamos explicar isso aos nossos alunos. Então Daniel não queria essa comunhão. É outra possibilidade para a sua recusa. Então fica essas 3. Muito importante que você detalhe essas 3 possibilidades com os seus estudantes. Por fim, ainda nesse ponto 2, trate da gentileza e favor divino. Daniel não diz assim, eu não quero não vou comer e acabou, porque quem manda em mim é Deus, eu sou do Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu não vou comer essa comida horrível não. Não foi assim que ele fez. Ele chega com muita humildade para o chefe dos eunucos. Ele diz, experimenta, em Daniel capítulo 1, versículo 12, peço-te, os teus servos, por favor, faça uma experiência. Eu te peço,
os teus servos 10 dias. Experimenta a gente esses 10 dias. Vamos tentar. Fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Aí depois você vê a nossa aparência. E a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. Se der errado, aí tudo bem. Você decide o que fazer, mas por favor, nos ajude. Então, às vezes, em nome da fé, em nome da nossa religiosidade, nós queremos agir de maneira nércia. E Daniel aqui mostra um excelente caminho, um modo de agir. Eu sou crente. Não posso me contaminar. Não posso compartilhar das mesmas coisas que o mundo compartilha. Não posso rir das mesmas coisas que o mundo ri. Não posso tirar as mesmas brincadeiras que o mundo brinca. Porém, eu tenho que saber me esquivar dessas situações. Eu sou crente, você não é, e vai pra lá, se você no seu canto, eu no meu, vai estar afastando as pessoas. Com muita prudência, com muita sabedoria, com muita gentileza e inteligência. É uma lição extraordinária que Daniel nos deixa aqui. Atitude de sabedoria e educação. Uma coragem sem prudência acaba sendo tolice, como o nosso comentarista afirma. E Deus, a partir dessa ação de Daniel, assina embaixo. Concede a Daniel misericórdia. Quando acaba o prazo, o chefe vem e os rapazes estão mais gordos, mais robustos, melhores do que os outros que estavam experimentando o manjar do rei. Tenhamos decisão, firme decisão, e Deus nos ajudará. Porque a benevolência, a bondade vem de Deus. Vamos para o terceiro ponto da lição. Olá, querido professor. Agora chegamos no terceiro ponto da lição. O resultado da fidelidade a Deus. Aqui é o desfecho final. Retoma a prova de Daniel durante 10 dias. Legumes, água. Quando ele chega, estão mais robustos. E aqui você pode explicar que aconteceu um milagre. Nosso comentarista até explica. Em que sentido? Geralmente as pessoas comem legumes e bebem água numa proposta de dieta para o emagrecimento. Aqui não. Eles engordam, eles ficam mais fortes, robustos. É interessante isso. Deus nutre aqueles legumes e aquela água, modifica ali a reação e faz algo extraordinário, miraculoso na vida daqueles jovens. Glória a Deus. Porque Deus ajuda, segura na mão quando nós tomamos uma decisão que o agrada. Glória a Deus, nós precisamos dizer isso aos nossos estudantes. O Senhor garante e aprova. Daniel, quando acabou aquele período, a formação, a Bíblia diz que Deus deu a Daniel o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Para além dos conhecimentos das línguas e de toda a ciência babilônica que os 4 jovens adquiriram, Deus deu esse brinde a Daniel. Então é possível sim conciliar conhecimento com graça, inteligência com poder. Não é só graça, é só poder. Não, tem inteligência, tem conhecimento. E a ideia é o equilíbrio, crescer na graça e no conhecimento. Então Daniel era alguém muito espiritual, cheio do conhecimento também da ciência. Então os 4 moços foram aprovados por Nabucodonosor. Mas antes disso, foram aprovados por Deus, alcançando posição de destaque. E aqui, nós não podemos deixar de citar essa bênção que Deus dá aos seus servos. Porque às vezes na mentalidade de muitos jovens, ainda, infelizmente, a pobreza é sinônimo, muitas das vezes, da vida do crente, da peregrinação do cristão aqui nessa terra. Não, minha terra não é aqui, minha terra é o céu. Então é isso mesmo. Eu sou pobre, eu não adquiri muitas coisas, eu também não quero estudar.
vou trabalhar de qualquer coisa, Deus é que me sustenta. Não, essa mentalidade precisa ser erradicada do nosso meio. Deus abençoa o seu servo. Deus enche de riqueza, de bens. Não é o nosso foco, não é o nosso fim. Mas Deus exalta, sim, pessoas. Deus levanta pessoas, Deus ergue pessoas. Daniel ocupou, junto com seus companheiros, posições desejáveis em Babilônia. Deu muito certo. Ele era alguém relevante naquela nação. Por quê? Temente a Deus. E Deus o engrandeceu. Deus o fez prosperar. Então nós precisamos dizer isso. Ser cristão não é sinônimo de escassez e pobreza extrema, não. Mas também não caiamos na teologia da prosperidade. Se Deus é a teu favor, você é rico. Você é pobre, ele não é. Não, não é isso. Mas não vamos anular o poder de Deus para fazer-nos prosperar. E por fim, uma aplicação bem pontual, rejeitando as tentações do mundo. Como Daniel fez, nós precisamos fazer, dizer não. Dizer não a tudo aquilo que nos distancia de Deus. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, tem uma lista. Coisas que desagradam a Deus, nós precisamos dizer não, de maneira muito decisiva. Obras da carne, não. Agora, fruto do Espírito, sim. Então, neste mundo de apatia e indiferença espiritual, nós precisamos dizer não e sim para os projetos e planos de Deus nas nossas vidas. Vamos agora para o momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD. Isso mesmo, são aqueles 5 minutinhos que você conversa com o seu dirigente para anunciar o que você está estudando na Escola Bíblica Dominical e aproveitar para fazer o convite aos jovens. Teve um momento EBD bem interessante que nós fizemos lá na nossa congregação, no Vale do Sonho, aqui em Valentina, que foi um vídeo, alguns takes assim, de momentos da EBD. Colocamos no telão e a igreja pôde contemplar, através daquelas cenas, o trabalho de Escola Bíblica Dominical. Então tinha fotos de professores, momentos assim, o professor se expressando, os jovens, as irmãs e irmãos, as crianças prestando atenção, fazendo algumas atividades. Foi muito interessante. Então, fica essa dica para você enriquecer cada vez mais o seu momento EBD. Olá, querido professor, estamos com o nosso momento de dicas e subsídios pedagógicos para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Hoje nós temos a dica trazida na lição, a nossa orientação pedagógica, que é sobre o apateísmo. Você escreveria esta palavra e perguntaria o que os estudantes sabem sobre isso. Depois de ouvi-los, você explicaria que se trata de uma junção de palavras apatia e ateísmo ou teísmo. E representa o quê? Uma postura de desinteresse, apateísmo, uma apatia, desinteresse e desprezo em relação à crença ou descrença em Deus. E isso pode ser manifestado até por pessoas dentro da igreja que estão ali crentes nominais, mas se recusam a seguir de fato o que Deus quer, a obedecer o que Deus requer do seu povo, seguir as instruções divinas, viver uma vida com frutos dignos de arrependimento. Não, só glória a Deus e pronto, mas compromisso eu não quero não. Tem apatia. E tem gente que é apatia total em relação à crença. Não quero saber de Deus de jeito nenhum. Mas a mais perigosa é essa, que a gente está dentro da igreja e não quer se envolver com Deus. Queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção, como nós sempre ouvimos. E aí, querido professor, como segunda dica pedagógica para você trabalhar com seus estudantes, tendo em vista que o nosso tema é uma firme decisão de não se contaminar, eu queria sugerir a elaboração de algumas situações. Pense em 3 situações, divida a sua classe em grupos, você distribui as situações, você pode escrever, pode digitar, imprimir. É uma espécie de estudo de caso.
entrega 3 situações onde o crente está sendo testado a tomar decisões. E aí o grupo pensaria e elaboraria como eles agiriam diante daquela situação. Aí você precisa lembrar da inteligência, sabedoria, mansidão, gentileza de Daniel. Você precisa lembrar que não podemos nos contaminar. E aí vai ser muito interessante porque eles vão refletir sobre possíveis situações que podem acontecer e possíveis também ações para não se contaminar, mantendo, portanto, as vestes limpas. Querido professor, esses foram os nossos subsídios, essas foram as nossas dicas didático-pedagógicas para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. Peço que não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, comentar caso ache necessário. Nossos vídeos vão ao ar toda quarta-feira após o estudo para professores de adultos. Isso mesmo. Não esqueça também da nossa jornada pedagógica, nossa formação, que está sendo uma maravilha, uma bênção de Deus para os nossos professores de escola dominical. Nós contamos com a sua presença nos sábados. Sempre, uma vez por mês, nós estamos nos encontrando no Templo Central. Sábado agora será a vez da nossa professora Raquel Monteiro nos trazer um excelente assunto sobre metodologias ativas. Não fique de fora, monte a sua caravana, estaremos esperando por você. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.